Boa tarde, amigos ouvintes da Rádio Mundial, a rádio da nova era. Está começando mais um programa Amor por Saúde comigo, Dr. Vitor Oliveira, médico que trabalha com saúde funcional e medicina do estilo de vida. Vocês sabem, eu sou da região de Campinas e meu site é o Opinião Médica Saúde Funcional, www.opiniãomedica.com.br. Meu Facebook é o facebook.com/opinião médica e lá você pode ver os vários posts diários que a gente escreve sobre medicina funcional e tudo que você tem que fazer para ajudar o seu corpo a produzir mais saúde e menos doenças. Hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, o cirurgião dentista Rodrigo Ventisink, da Ventisink Odontologia. Mas o assunto não será só odontologia. A gente vai falar da importantíssima conexão da odontologia com a medicina. Mais especificamente, de como a saúde bucal influencia toda a nossa saúde. Hoje se sabe que muitas doenças, algumas até graves, elas são influenciadas pela saúde ou pela falta de saúde dos dentes. Você sabia? Pela falta de saúde dos dentes. Assim como eu falo aqui sempre para vocês que não adianta tratar uma doença, seja ela qual for, apenas com tratamentos específicos, sem corrigir de forma sistemática e abrangente os nossos principais erros de estilo de vida, erros de alimentação, de ambiente, de movimento, de sono, de emoções. A gente deve incluir nesses erros e problemas também a saúde bucal, a saúde dos dentes. Muitas vezes, sem você desconfiar, o que está ajudando a manter as suas doenças ou agravá-las é a sua boca, os seus dentes. Boa tarde, Dr. Rodrigo, como vai? Boa tarde, um grande prazer estar aqui com você, com seus ouvintes. Boa tarde. Eu vou fazer uma breve apresentação do trabalho do Dr. Rodrigo. O Dr. Rodrigo Ventisink é dentista integrativo. Ele é pós-graduado em reabilitação oral e prótese. Trabalha também com biofísica, odontologia ortobiomolecular e biorressonância. Desde 1993, ele vem atuando na estética dental. Ele estudou nos Estados Unidos e na Europa, dá aulas em congressos internacionais e em cursos de pós-graduação. E ele especialmente trabalha e dá aulas sobre intoxicação por mercúrio decorrente de restaurações de amálgamas, aquelas restaurações de prata que a gente tem na boca, e sobre a necessidade de sua remoção segura, que é uma das mensagens mais importantes que a gente quer dar aqui no nosso programa hoje. O Dr. Rodrigo é um dos poucos dentistas no Brasil que é certificado pela Academia Internacional de Medicina Oral e Toxicologia dos Estados Unidos. Ele é certificado em remoção segura de amálgamas, amálgamas que contêm mercúrio. Se vocês não sabem, o mercúrio é uma das substâncias mais tóxicas que existem para o corpo humano. É uma honra recebê-lo aqui na Rádio Mundial, Dr. Rodrigo, uma rádio que tem ouvintes que procuram o conhecimento, eles procuram o autoaperfeiçoamento, eles procuram um conhecimento diferenciado. E é disso que vamos falar aqui hoje, não é mesmo, Dr. Rodrigo? Sem dúvida. Primeiro, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder estar compartilhando, né? Como você falou, a saúde da boca é muito ligada e muito relacionada à saúde de todo o nosso corpo. Nós temos alguns problemas na boca que acabam afetando o nosso corpo, alguns problemas do nosso corpo que acabam afetando a nossa boca e, afinal de contas, nós somos um todo, né? Sem e não dúvida. dentes ligados a um corpo. Então, imagina que, às vezes, a gente tem um problema de gengivite, um problema de periodontite, que é uma inflamação na gengiva, e aquele problema que está ali relacionado com a placa bacteriana acaba levando para o nosso cérebro uma mensagem que nosso corpo está em guerra. E isso acaba também ocasionando uma série de desequilíbrios a partir do momento que o nosso cérebro ele está interpretando que estamos em guerra. Existe uma série de hormônios produzidos, neurotransmissores são produzidos, preparando o nosso corpo para a luta. Com o passar do tempo, isso tudo acaba causando um sério problema no corpo inteiro, né? Então, realmente, a boca está muito relacionada, problemas de canais mal feitos ou problemas crônicos nos ossos, tudo isso tem que ser muito bem verificado, porque pode acabar ocasionando
problema no resto do corpo inteiro. Ou seja, assim como a gente tem que resolver os nossos problemas de alimentação, de movimentação, de sono, de emoções, a gente também tem que resolver os nossos problemas dentários, os nossos problemas bucais, se a gente quer ter saúde. Vamos começar com o assunto central da nossa entrevista hoje, que é a remoção segura de amálgamas. O Dr. Rodrigo, o que são amálgamas e por que a gente deve se preocupar com eles? A amálgama dental é uma restauração utilizada há quase 200 anos. Então, é um mercúrio, 50% de mercúrio, daí se mistura zinco, prata, cobre, dependendo do tipo de liga, e é feito uma mistura, forma-se uma liga metálica e a gente coloca no dente. Ela é muito desenvolvida e por ser fácil a colocação, a técnica é fácil, o ajuste é fácil, o ponto de contato fica muito bom, né? Desgasta muito pouco. Eu mesmo já vi várias restaurações de anos de duração, né, de restaurações de amálgama, são aquelas restaurações de pratinha. Porém, o que a gente tem visto na literatura, principalmente na literatura da International Academy of Oral Medicine and Toxicology, lá dos Estados Unidos, e vários outros autores, principalmente de fora, é que o mercúrio, ele é um metal líquido que ele evapora a menos 38 graus. Então, ele continua evaporando na nossa boca. Aquilo que nós aprendemos que ele forma uma ligação... Menos de 38 graus Celsius ele positivo, já começa a evaporar. Certo. Então, tem inclusive alguns filmes na internet, e se procurarem, eu fiz um resumo de alguns filmezinhos para mostrar qual mal que isso faz para a gente, né? Então, ele continua evaporando, coisa que a gente pensou que fosse uma coisa estável. Hoje em dia, a gente verifica que ele fica evaporando há vários anos seguidos e fica intoxicando. Então, aquele mercúrio que sai, ele acaba intoxicando as nossas células, principalmente a fabricação de energia. Então, quando a célula falta energia, o que acontece é que o tecido falta energia e o órgão falta energia. Então, acaba não produzindo aquilo que ele deveria produzir. E então, a gente essa fala que não intoxicação... produz a saúde corretamente, ou seja, Exatamente. acaba gerando doenças, abre as portas do corpo para doenças. Abre a porta para a doença. E aí, nós temos vários tipos de doenças, né? A mais conhecida é a fadiga, a falta de memória, daí são 250 sinais, sintomas e doenças relacionados à literatura que acabam ocasionando esses 250 sinais e sintomas, né? Então, está relacionado ao Alzheimer, Parkinson, autismo, problemas cardiovasculares, problemas também de tireoide, endócrinos. Se você pegar no site da International Academy of Oral Medicine and Toxicology, tem em português um manifesto onde eles pegaram 900 artigos para produzir esse manifesto. Se tiver curiosidade, vão lá no site, iomat, né, .com.br, e procura manifesto da iomat com mercúrio e amálgama. São 904 artigos, onde 50 eles mostram que não tem risco. E todos os outros têm risco relacionados a problemas de saúde. Certo. Ainda existe uma polêmica na literatura, mas a maioria dos artigos falam que tem risco, né? A grande maioria, né? Então, eu sempre fui um maior fã das restaurações de amálgama, filho de pai e mãe dentistas, toda a minha família sempre teve na odontologia, e eu mesmo sempre gostei muito, porque era uma restauração que sempre durou muito. Durável, né? Mas do lado sistêmico, quando a gente olha para o lado sistêmico... Para o corpo todo. A gente vê que é um veneno. E não é que a gente precisa se desesperar, nossa, estou com veneno. Não, mas na minha opinião, quanto mais eu estudo, mais eu verifico que a gente tem que fazer uma programação para devagarzinho ir removendo. Né? Porque com o passar dos anos, o nosso copo ele vai enchendo.
É né? como se fosse um balde que vai enchendo e tem uma hora que transborda. Exatamente. Conforme ele vai transbordando, sinais, sintomas e doenças vão aparecendo. E às vezes doenças de difícil diagnóstico. Sim. E esse balde, ele tem um buraquinho lá embaixo dele, que são problemas, são fatores como alimentação, como idade, peso, como a genética, né? Tá. Então, tem pessoas que têm uma fragilidade genética e esses realmente precisam se cuidar bem, porque... Que tem uma dificuldade até para excretar o mercúrio, Exatamente. Né? Então, vai intoxicar mais rápido, não vai limpar, né? Entendi. E o balde vai subir mais, vai encher mais fácil. Eu separei aqui, para o ouvinte da Rádio Mundial, um texto da Organização Mundial de Saúde sobre a exposição ao mercúrio. Vejam só, extraído do site da Organização Mundial de Saúde. Eu vou ler agora para vocês. A exposição ao mercúrio, mesmo em pequenas quantidades, pode causar sérios problemas de saúde e é uma ameaça ao desenvolvimento do feto no útero e na primeira infância. O mercúrio pode ter efeitos tóxicos nos sistemas nervoso, digestivo, imunológico e nos pulmões, rins, pele e olhos. O mercúrio é considerado pela Organização Mundial de Saúde como um dos 10 mais importantes grupos de substâncias químicas de preocupação para a saúde pública. Mais adiante ainda no texto, a Organização Mundial de Saúde fala: o amálgama dental é usado em quase todos os países. Uma consulta da Organização Mundial de Saúde a especialistas em 2009 concluiu que, embora seja problemático um banimento global do amálgama no curto prazo, deve ser buscada uma redução de seu uso por meio da prevenção e de alternativas ao amálgama, pesquisa e desenvolvimento dessas alternativas, além de educação dos profissionais de odontologia sobre isso e a promoção da conscientização do público sobre o problema, que é o que a gente está fazendo aqui hoje no nosso programa, doutor Rodrigo. Sim. A nossa sociedade industrial, na verdade, ela nos contemplou com uma série de produtos e substâncias que não faziam parte da vida dos seres vivos em geral, anteriormente à Revolução Industrial. E é natural que muitos dessas substâncias tenham efeitos colaterais não previstos quando inventaram esses produtos, como os amálgamas e tantas outras coisas a que a gente expõe o corpo hoje. Vamos falar então sobre a importância da remoção segura dos amálgamas, porque não é só você achar que você tem os amálgamas, que são aquelas obturações de prata, aquelas restaurações de prata, e achar que deve sair retirando elas, porque não é tão simples assim. É importante a remoção segura. No meu livro Como Ter Saúde, eu cito a importância de não colocá-los e também de retirá-los se você já tem. Mas eu falo também que não se pode retirar de qualquer maneira, como uma substituição de restauração comum. Você pode explicar, doutor Rodrigo, por que a remoção segura dentro do protocolo internacional é importante? Sim, o que acontece é que alguns problemas que a gente tem, psiquiátricos, psicológicos, eu costumo dividir a parte de estrutura, emoção e química orgânica, né? Então, todo tipo de desequilíbrio químico-orgânico vai acabar a longo prazo desequilibrando a parte emocional e a parte estrutural, e assim um acaba desequilibrando o outro. Sim. Quando nós temos a contaminação com o mercúrio, né, e uma coisa que eu só queria relembrar, se quiserem assistir, eu fiz um videozinho resumindo, né, alguns trabalhos de Calgary University e da IOMAT, e está no YouTube, no nosso canal, só colocar remoção segura, 25, vão encontrar alguns videozinhos, inclusive algumas aulas que eu dei, para poder entender como faz, o que acontece, né? Então, eles mostram que Calgary University, que realmente continua, fizeram um experimento numa ovelha, colocaram 12 faces de amálgama na ovelhinha, só que marcaram com isótopo radioativo, para mostrar que mesmo depois, esse mercúrio ele ia e contaminava todo o corpo. Desde o feto, o intestino, rins, fígado. Como diz a Organização Mundial de Saúde. Exatamente. E o mercúrio ele é muito danoso para a saúde, principalmente a longo
prazo, né? Então é uma coisa que realmente precisa ser muito cuidado. E a remoção segura, ela precisa ser feita, quando for indicado a remoção do amálgama, ela precisa ser feita de uma forma que a gente proteja, primeiro, o paciente, segundo, a equipe e terceiro, o meio ambiente. Então, importante. aí também tem pelo menos uma demonstração de como deve ser feita essa remoção, mas temos que utilizar um campo que impede que o vapor evapore e seja absorvido. Quando está passando o motorzinho ali para retirar, Isso. né? Então, a gente isola com esse campo especial, coloca uma resina fluida ao redor para deixar bem isolado, colocamos uma máscara de oxigênio no paciente, colocamos um campo impermeável para ter certeza. Máscara de oxigênio para ele também não respirar o vapor. Para ele não respirar o vapor. E Tá. cobrimos todo o paciente com campo, touca, campo no corpo inteiro, porque quando a gente remove, a evaporação aumenta por causa do calor. Né? Lembra que eu falei que o mercúrio começa a evaporar a menos 38 graus? Sim. Por melhor que seja, toda a abrasão gera calor. Sim. E isso gera mais vapores. Então precisa ter também um exaustor especial para ficar bem próximo, para não deixar o ambiente ficar cheio de vapores de mercúrio. Depois, o dentista ele deve se proteger, porque na verdade ele, na minha opinião, é o que mais sofre com isso, Sim, com esse processo, porque ele faz durante vários, então ele precisa prestar bastante atenção. E só isso lembrando... pode ser uma coisa que motive também os dentistas, né, a se conscientizarem cada vez mais desse problema, né, que está em jogo também a própria saúde deles, da sua equipe, né? Tudo Sem isso. dúvida. Como eu já falei, eu fui o maior fã do amálgama e eu discutia mesmo, e tanto na pós, eu fui o aluno que chegou e falou, não, professor, imagina, nós aprendemos assim. E aí o nosso querido professor Braghini, da pós da Quantum Bio, ele virou e falou, não, mas espera aí, vamos ver. E começou a apresentar uma série de literatura e realmente eu mudei minha cabeça. Mas só dando continuidade, a gente tem que proteger o dentista com máscaras especiais e também campos, né, com luvas especiais também, sem látex, e o meio ambiente, porque tudo isso acaba voltando para o rio. Então, um sugador para que a gente possa deixar... não ir para os rios, não voltar para os rios. Para os rios, contaminar os peixes que depois a gente come. Vai e come, né? E de uma forma ainda pior que o metilmercúrio. Então a gente deixa neutralizando com carvão ou de repente a aquarela dentro desse recipiente exatamente para que não volte para os rios. E aí a gente faz como costumava ser feita. Chama a vigilância e dá os restos... Dá os restos do mercúrio. Do amálgama, né? Entendi, do amálgama. Bom, pessoal, a minha visão é esta aqui. A pessoa precisa verificar se tem amálgamas ou não. Ela tem o direito de desconfiar, pois até a Organização Mundial de Saúde admite isso. Admite que, pelo menos em parte, alguns dos nossos problemas de saúde, os nossos problemas de saúde futuros ou atuais, podem estar relacionados com eles, com essa intoxicação por mercúrio devido aos amálgamas que a gente pode ter na boca. E a pessoa deve considerar fazer a remoção, mas a remoção segura deles, dentro dos protocolos internacionais. E eu recomendo também que seja feita sempre com acompanhamento médico. Se a pessoa vive uma situação mais grave de saúde, eu recomendaria primeiro estabilizar essa situação para depois pensar em retirar. E não antes, tá? Se vive uma situação grave de saúde, pensar em estabilizar a situação e depois considerar a retirada, porque sempre corre o risco dessa contaminação, principalmente se não for feito dentro do protocolo internacional. E outro detalhe, pessoal, existe muita informação sobre tudo de saúde na internet, e as informações são muitas vezes conflitantes ou inexatas. Nesse caso específico, não confie nessas informações de internet e valha-se de uma orientação profissional sempre, uma consulta pessoal com o seu dentista, com o seu médico. Infelizmente, ainda não são muitos os dentistas que admitem a problemática dos amálgamas para a saúde sistêmica, mas pelo menos tente consultar um deles. Um desses que admitem essa problemática, que são os chamados dentistas biológicos, ou dentistas holísticos, ou ainda dentistas integrativos.
é um campo em que, à medida que a gente estuda mais, a gente descobre mais implicações, né, doutor Rodrigo? A gente descobre mais detalhes que devem ser considerados, né? Cada vez que a gente estuda mais isso. Doutor Rodrigo, o que é a odontologia biológica ou a odontologia integrativa? Vamos explicar um pouquinho mais para os ouvintes? Vamos. Na verdade, sempre quando a gente vê, né, um paciente, a gente tem que ter a visão integrativa. Eu fui procurar na internet para ver o que era odontologia integrativa e tem vários conceitos, então, na minha opinião, esse é o meu conceito de odontologia integrativa. Como eu venho da odontologia sistêmica, a gente aprende que todo desequilíbrio químico-orgânico, e aí vai intoxicação alimentar, metais tóxicos, parasitas, etc., todo desequilíbrio emocional, ou crônico ou agudo, todo desequilíbrio estrutural, um vai acabar desequilibrando o outro. E a longo prazo, isso aí vai gerar o problema de saúde. Então, nós precisamos ter essa visão que integre outras modalidades. Então, por exemplo, no caso de reabilitação, que essa é a minha especialidade, antes de fazer uma reabilitação oral, a gente precisa ver, bom, está equilibrado químico-organicamente, por que acabou perdendo os dentes? Antes de curar, o principal é entender por que aconteceu, porque senão a gente vai ficar secando o gelo. É a mesma coisa na saúde em geral. Por que aconteceu? Por que aconteceu a doença? A gente quase nunca faz essa pergunta. E não é uma grande oportunidade que a gente tem de mudar hábitos? De mudar isso, né? De mudar esse paradigma, na verdade. É isso que a gente tenta fazer aqui no nosso programa Amor por Saúde. Então, daí a gente verifica, trabalha a parte de emoção, acompanhando com nutricionista, quiropraxista se necessário, osteopata se necessário, especialista em disfunção temporomandibular. Todo esse conjunto acaba nos posicionando a mandíbula numa posição onde toda a musculatura fica legal, sem dor nem nada, aí a gente faz a reabilitação. Esse é um dos exemplos da parte de integratividade, né? Interessante. Você está na Rádio Mundial, FM 95,7, no programa Amor por Saúde. Eu sou o Dr. Vitor Oliveira, médico, trabalho com medicina funcional na cidade de Valinhos, região de Campinas. Meu site é o www.opiniãomedica.com.br. Eu queria convidar todos os ouvintes também a lerem o meu livro Como Ter Saúde, que você encontra lá no site www.opiniãomedica.com.br. No livro você aprende como ajudar seu corpo a ter saúde por meio da alimentação, ambiente, movimento, sono, emoções e removendo também crenças limitantes sobre sua saúde. Eu acho fundamental que todos que valorizam ou precisam de saúde leiam o livro, porque sem mudar os fundamentos da saúde, não basta apenas tentar remediá-la. Hoje eu entrevistei o Dr. Rodrigo Ventsinck, da Ventsinck Odontologia, que fica no bairro de Moema, São Paulo, pertinho da Avenida dos Bandeirantes. Dr. Rodrigo, você poderia dar o seu site, o fone de contato, como que o ouvinte pode entrar em contato com vocês da Ventsinck Odontologia? Eu gosto sempre de me colocar à disposição para responder aos WhatsApps, muitas vezes ficam dúvidas, dentro do possível eu gostaria de estar me colocando à disposição, é 011 981 21 5888, 011 981 21 5888. Nosso website é Ventsinck, 25 em italiano, né? .com.br. Se você colocar no YouTube Remoção Segura Ventsinck, você vai também encontrar o nosso canal com todas as informações. E o telefone da clínica, caso queiram agendar um horário para bater um papo e conhecer o nosso trabalho, é 5093-6833. 5093-6833. Ótimo. Doutor Rodrigo, qual uma mensagem final que você gostaria de deixar para os ouvintes sobre o que a gente conversou hoje? O principal é trabalhar a prevenção. Então, prevenir problemas de cárie, mudanças de hábitos saudáveis, né? O ideal é que a gente não tenha a cárie, porque depois que teve a cárie e a cavidade, por melhor que seja o material restaurador, ele vai ter que ser trocado. Então, vá no seu dentista, procure saber como evitar esse tipo de problema, tanto de cárie como doença periodontal. Mantenha a saúde da sua boca, porque trabalhar na prevenção é muito melhor do que depois trabalhar na cura.
Muito obrigado, doutor Rodrigo. Foi excelente a sua entrevista, sua conscientização sobre a problemática dos amálgamas. Eu gostaria de agradecer a todos os ouvintes da Rádio Mundial, do Facebook. Muito obrigado e até o nosso próximo programa.